Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós celebramos a festa do corpo de Deus. Neste país, por misericórdia de Deus, feriado, festa de preceito, em que nós honramos o Santíssimo Sacramento, dando-lhe um culto especialíssimo. Só vamos considerar algumas verdades sobre este alimento e depois sobre aqueles que se alimentam do Santíssimo Sacramento, para que as nossas comunhões sejam cada vez mais fervorosas. O cardeal Bona dizia, com toda a verdade, que é o alimento, o pão da vida, e que da parte deste pão da vida, o pão dos anjos, o pão descido do céu, não pode haver nenhum problema, porque é Deus. Deus não tem nenhum defeito, Deus não tem nenhuma deficiência, em Deus não há nada de mal, de ruim. E aí ele pergunta, como pode ser que os que comungam não mudam? Aí ele vai afirmar que o seguinte: o problema não está no que nós manucamos, comemos, mas está naqueles que comem deste pão, descido do céu. Com toda a verdade ele dizia isso porque Deus, nosso Senhor, da mesma forma que está no céu, Ele está no Santíssimo Sacramento. Só há uma diferença: os véus eucarísticos. Aqui vemos nosso Senhor baixo as espécies eucarísticas, mas o ser é de Deus, a majestade de Deus. Então, senhores, a nossa maior consideração será da parte nossa, que nós comemos esta carne, nós bebemos este sangue. E como pode ser, como dizia esse cardeal, que nós sigamos assim? Quais defeitos nós temos que impedem a Deus de fazer resplandecer em nós a perfeita imagem do seu Filho, nos assimilando a Ele? Toda enfermidade, quando nós seguimos os conselhos de médicos sérios, temos um remédio, ou alguns remédios, com uma dosagem certa, e às vezes acompanha-se uma dieta também. Se as pessoas enfermas só tomarem o remédio, ou os remédios, e não fizerem a dieta, elas não recuperarão ou obterão sua saúde, talvez parcialmente. O pecado em nós todos é uma doença. E o único capaz de curá-la é nosso Senhor Jesus Cristo. É uma das razões pelas quais Ele quis estar no Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor se tornou ali remédio e literalmente ingerido, como qualquer medicina que tem que entrar no organismo do enfermo para ajudar o corpo a repelir a enfermidade. Nosso Senhor é o remédio. Então, como vamos vencer o pecado? Minha boa vontade, um pouco de minha boa vontade. Meus propósitos, um pouco dos meus bons propósitos. Mas sem a ação do médico das nossas almas e do remédio, que é o mesmo médico, nós não conseguimos viver por muito tempo sem pecar. No Novo Testamento, sem Jesus, é impossível viver sem pecar.
Nós ingerimos este remédio, que é o próprio médico, mas muitas vezes, como tratamos nosso corpo com muito descaso, falando da saúde física do corpo, nós tratamos também a nossa pobre e judiada alma. Este remédio foi, por determinação do médico, posto para ser recebido com uma alma purificada, desparasitada, usando a analogia, por uma confissão. Os vermes que poluem nosso corpo, falando dos vermes que poluem a nossa consciência, a nossa alma, são extirpados numa confissão sincera. O diabo, que é inimigo desse primeiro conselho do médico dos médicos, coloca estupidezes na cabeça dos senhores. O padre vai ficar com vergonha de mim. Senhores, se eu estivesse para trabalhar na causa de canonização de virtudes e relatos místicos, estaria na Sagrada Congregação da Causa dos Santos. Não, estou no confessionário. Vou confessar os meus pecados. O padre não vai olhar mais na minha cara. Já não estou olhando, tem uma grade que nos separa para facilitar suas vidas. E um véu também no confessionário. Se não extirpamos estes vermes, não podemos, e não mesmo recebendo o remédio, ele não fará o seu efeito. Os vermes da consciência, nossos pecados. Eu vou confessar descaradamente? Não. Vou usar as palavras corretas, quando se trata de pecados contra o 6º e 9º mandamento, mas vou dizê-los com simplicidade de alma. Padre, eu pequei, fiz isso, isto outro e mais este outro. Falando de pecados mortais, se possível, número. Sem este primeiro conselho, é impossível que o Santíssimo Sacramento seja o nosso remédio. Pelo contrário, se tornará um veneno. E da onde tiramos isso? Da epístola de hoje, São Paulo nos disse: portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo o homem, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que o come e o bebe indignamente, come e bebe para si a própria condenação. Nosso Senhor não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Então, quando nós comungamos, depois de ter lavado nossas almas, se for o caso de pecados mortais, somos obrigados a confessar. Padre, cheguei atrasado. Não comungue. É preceito, não comungue. É Páscoa, ela dura meses. Terá tempo de confessar e cumprir a sua Páscoa. Não comungue em pecado mortal. Não existe nenhum momento que eu esteja obrigado a comungar em pecado mortal. O que vão pensar de mim? Ah, todos comungaram menos eu. Bom, se comungaram devotamente, ninguém estaria preocupado com quem não comungou, porque estaria fazendo devotamente sua ação de graças, e não olhando quem foi ou não foi a fila de comunhão. E depois temos muitas razões, às vezes infortúnios, que nos impedem de comungar. Por exemplo, ânsia de vômito, uma indisposição tal que preciso ir ao banheiro e não dê tempo de chegar à comunhão, e outras muitas. Porque tem que pensar que estou em pecado mortal? Não importa, importa o quê? Que é Deus. Eu não posso recebê-lo
para minha condenação, tenho que recebê-lo para minha salvação. E assim o médico se transforma em remédio das nossas almas. Segunda condição, o segundo conselho, para que a nossa comunhão, da nossa parte que comungamos, não seja um empecilho para que o bom Deus faça o que Ele quer fazer em nós. Perfeitas imagens de Jesus Cristo, para agradar a Deus, nosso Pai. É receber nosso Senhor com fome. Nós precisamos da fome de Deus. Aí os senhores vão dizer, padre, mas é difícil, ando distraído, abalado, triste, encabulhado e distraído nas minhas orações, na minha união com Deus. Sim. Uma das coisas que nos lembra a necessidade da fome de Deus é o jejum eucarístico. Quando o nosso corpo sofre, nós podemos trasladar a aflição do corpo para a alma. Se eu não tenho fome a minha alma não sente fome de Deus, então pelo menos o meu corpo. É verdade que desde Pio XII tem o jejum das 3 horas e todo mundo sabe como funciona, mas tendo missa pela manhã, não custa nada seguir, como o mesmo Papa que descansa em paz deixou, é um costume apostólico, ficar sem comer e beber nada até o momento da comunhão, falando de uma missa pela manhã e tendo presente o atraso pelas confissões, nosso corpo sentirá fome. Se a nossa alma não sente, seja o nosso corpo a gritar por este pão que mata a fome da nossa alma. Assim sendo, trasladando do jejum eucarístico para a nossa alma, nós vamos ter fome de Deus. Por infortúnio da crise da igreja, lástima, eu sei que os senhores têm poucas missas. E é uma outra coisa que podemos usar para o nosso bem, pegar este veneno no laboratório de Deus e transformar num soro antiofídico. Esta é a comunhão deste mês para muitos, a segunda para alguns. Daqui a um mês eu vou comungar. Então, ter esta fome de nosso Senhor. Se preparar para a próxima comunhão, a próxima missa, que sabe Deus se celebrarei, não sei, posso morrer, os senhores também podem morrer, mas ter esta fome do Santíssimo Sacramento. Da onde tira esse conselho? Hoje, nós celebramos a festa que, pelo esplendor do Santíssimo, ela eclipsou Santa Juliana Falconieri, devotíssima do Santíssimo Sacramento, e até belo da parte da igreja de colocá-la próximo da festa do corpo de Deus, e justo hoje ela não é celebrada para dar todo lugar a Nosso Senhor no Santíssimo. Ela, no seu leito de morte, não podia ingerir mais nada, mas tinha uma fome do Santíssimo Sacramento, que o Nosso Senhor saiu das mãos do sacerdote e passou pelo seu coração e entrou lá. Um coração totalmente amante do Santíssimo Sacramento. Senhores, peçamos a intercessão desses santos. Tem a Beata Imelda também, a menininha que morreu na sua única comunhão e agora em plena glória com o nosso Senhor. Então vamos aos corações que amam, amantes do Santíssimo, buscar esta fome de Deus no Santíssimo Sacramento. E terceiro conselho do médico, nosso Senhor, para que as nossas comunhões não sejam somente um mero cumprir de prática, porque todos comungam, é a moral, senhores. Da mesma forma que o médico fala para não coma isso, se abstenha disso e coma mais isso para que a sua saúde volte, seu corpo reaja. Os muitos comungantes, por rotina, com tibieza e distração,
fazem pouco caso da moral. Mandamentos de Deus, todos, 10 mandamentos, cumpri-los. Padre, mas o diabo me seduziu. Resista ao diabo. Padre, é um vício. Resista ao vício. Com Jesus nós podemos vencer o inferno inteiro. É Deus, senhores, que está aqui, que nós vamos receber o seu sangue. É o vencedor do diabo e da morte do alto da Santa Cruz. E nós não podemos resistir a uma tentação. Não podemos frear a nossa língua que anda dizendo palavrões, as ladainhas de Satanás à torta e à direita. Falar a verdade, corrigir nosso vestuário e ter os pensamentos de Deus, a moral em tudo, não é só num aspecto. Quando nós obedecemos a moral de Jesus Cristo, não da nossa cabeça, a de Jesus Cristo, este remédio encontra um habitat eficaz para nos fazer santos. Isso aconteceu e acontecerá com todos aqueles que não recebem nosso Senhor com liberalismo. Devoção por um lado, mas Jesus, até aqui o Senhor vem. Não. Nosso Senhor não é de parcialidades. Tanto que Ele está inteiro no Santíssimo Sacramento. Ele vem inteiramente a nós, corpo e sangue, alma e divindade, porque Jesus Cristo quer tudo. Tudo. Quem quer migalhas do nosso ser é o diabo. É o mundo que quer o resto do que temos e somos. Mas Jesus quer tudo. Então não podemos adorar nosso Senhor, mas na prática moral sermos miseráveis, liberais, frouxos. E assim, senhores, não haverá então problema algum por parte daqueles que recebem o Santíssimo Sacramento, porque estando em perfeita sintonia com o médico, com a finalidade do médico dos médicos, com a docilidade aos efeitos benéficos dele, que é o nosso remédio, todos os males de nossa alma, nossos pecados, virtudes frágeis, todas elas terão seu remédio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim sendo, senhores, para a maior glória desse sacramento, que é Deus, nosso Senhor, lancemos um olhar sobre as nossas comunhões. Vamos ali pedir fervor. Mas o que fazer, Padre, na prática? Comungue. O fogo se aumenta com lenha ou com combustível. A devoção se aumenta com a chama do amor a Deus. Então, cada comunhão aumenta-se o fogo da devoção. E assim, o mesmo Jesus, sem sermos carismáticos, mas de modo real, conforme a nossa fé, Ele vai ali aumentando nossa devoção, nossa docilidade, e a sua presença será totalmente benéfica e eficaz, santificadora, salutar, e é por isso, e para isso que nós comungamos. Então, que o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo, repouse em nossas almas, encontre ali um lugar, um sacrário feito por Ele, para Ele, e que Ele reine em cada alma que o receber hoje, por primeira vez, o rapazinho, e a todos nós pela 1000ª vez, que talvez na 1000ª vez ainda não demos o lugar, todo lugar para Jesus, e talvez seja agora a hora, e pode ser que seja a última chamada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.